Boa noite. Essa semana aqui foi uma semana meio atípica, porque foi um troca-troca de datas. Estava agendada para fazer a palestra hoje, tive imprevisto no serviço, não ia fazer mais a palestra hoje, cancelaram a reunião no serviço, volta, Poliana, fazer palestra hoje. Então, foi uma coisa assim meio corrida, mas a gente tem fé que os amigos espirituais nos intuem, nos ajudam para a gente fazer uma boa conversa. A gente está contando, né, que no centro já faz um tempo a gente está seguindo o livro Vinhas de Luz. E hoje é o capítulo, que número mesmo, Geni? Ai, gente, eu esqueci. Alguém tem o livro aqui? Eu esqueci de trazer meu livro. O livro do Vinha de Luz. Eu tenho, acho que, não sei, no meu celular eu estava procurando aqui, parece que eu não achei. Ai, gente, vocês desculpem a falha, mas é que essa semana foi muito corrida e assim, a gente vai pela coragem, pela fé, tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui no celular. Você encontrou aí, Kardec? Bom, então eu vou ver aqui, nada que no Google não tenha. Na conversa com a Geni, eu achei que o capítulo é o de número 42. O tema é afirmação e ação. É um tema do Vinha de Luz meio complicado, né? Como tudo do Chico Xavier é meio complicado, mas a gente não pode se abater, a gente tem que confiar que tudo vai dar certo, né? E eu queria até começar com a citação que faz no começo do livro, mas, gente, vamos ver se a Vânia ou a Geni acha aí, porque eu não estou achando e eu queria muito essa citação. Eu devia ter anotado no celular, mas... Ai... Então, que eu jurava que eu tinha aqui também. Bom, gente, mas enfim, já que nós não temos aqui, eu tentei dar um Google rápido aqui. Nós temos o seguinte versículo. O capítulo eu não consegui, mas pelo menos aqui, porque é um vídeo do YouTube. Não, eu vou, acho que vai dar certo. Estou deixando o Google rodando aqui nas legendas do YouTube. Aí nós temos aqui. Disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. É um versículo de João, capítulo 4, versículo 34. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Espiritualidade, dá uma forcinha aí para nós, dá um help, porque tá difícil. Disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Gente, olha que situação mais embaraçosa que eu me meti. Estando aqui hoje para vocês, sem me preparar adequadamente. Como que vocês acham? Que será que é o certo? Será que não é? A gente sabe dos nossos compromissos, não faz aquilo que tem feito, que precisa ser feito. E isso não parece um pouco aquela frase que a gente costuma sempre dizer? Se Deus quiser, vai dar certo. Porque a espiritualidade não desampara ninguém. A espiritualidade vai intuir, vai dar certo. Porque Deus é presente na minha vida. Porque meu anjo da guarda está sempre comigo. Mas será que isso é suficiente? Eu tentei aqui, não muito boa, porque eu não sou muito boa atriz, passar para vocês como que seria quando a gente tem algo a ser feito e não se prepara para isso. Então, gente, para vocês, tá? O livro está aqui, a palestra está aqui,
Tudo não passou de uma dramatização. Porque este capítulo do Vinho de Luz fala justamente nisso, sobre a fé que a gente tem na ajuda de Deus. Porque muitas são as situações que a gente fala, não, entrega na mão de Deus. Nossa, estou com um problemão. Não, Deus resolve. Ó, entrega para Deus, você vai rezando, vai orando, mantém em prece que vai dar certo. Ou igual eu vi uma vez aquele pastor Cláudio Duarte, né? Que ele fala que tem o crente dos 6 horas. Dos 6 horas é aquele que encontra o outro, nossa, estou com um problema, 6 horas para mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim. Mas ele não quer nem, entre aspas, perder o tempo de fazer oração para si mesmo. Entrega literalmente tudo na mão de terceiros. Será que isso é o correto? Quantas coisas que nós temos uma atitude assim? Quantos problemas que a gente tem uma atitude assim? De literalmente, como diz o ditado, tirar o nosso da reta. Deixa que Deus cuida. Deus vai saber o que há de melhor. Aí eu pergunto, será que nesse mundo tudo é como Deus quer? Porque se a gente fala, deixa na mão de Deus, que Deus resolve, então quer dizer que Deus resolve tudo. Ou Deus não vai escolher resolver só para mim e para a Thelma, não. Se Ele vai resolver para todo mundo. Mas será que esse mundo de hoje é tudo assim, está tudo como Deus quer? Será que é tudo porque Ele quis? Tudo que acontece é vontade dEle? E a gente para e pensa, não, claro que sim. Se está assim foi porque Deus permitiu. Mas a gente para e pensa, quantas coisas terríveis que acontecem no mundo, no continente, no Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro, diariamente, às vezes até na nossa casa. Será que Deus realmente quer que essas coisas terríveis aconteçam? Será que tudo realmente é vontade de Deus? Nós vemos crimes, nós vemos tragédias, nós vemos brigas, ofensas que doem mais do que um tapa na cara. E aí eu pergunto, será que Deus quer que as coisas sejam assim? Nós falamos tanto que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é luz. Se Ele é tudo isso, por que Ele deixa a gente passar por tanto perrengue? Por tanta desgraça? A gente liga o jornal que eu nem assisto mais, porque eu falo que jornal eles nem se preocupam em dar uma notícia boa para encher o nosso coração de esperança. É só notícia de tragédia após tragédia. Se não é tragédia de guerra, é desastre natural, é crimes, é essas coisas todas. Então, eu peço para a gente pensar um pouquinho, fazer uma leve regressão à nossa tenra idade. Sempre quis falar tenra idade, ai que sucesso. Tenra idade. Todos nós já fomos crianças um dia. Todos nós, faz tempo, né? Mas nós fomos crianças um dia. E todos nós temos mães. Nossas mães, quando era pequenas, ou tivemos, né? Quando éramos pequenos, nossas mães cuidavam de nós. Quem teve a sorte, como eu, de ter um pai presente, né? Além da mãe, o pai, sempre dando muito amor, muito carinho, né? Desejando ali que a gente seja sempre um sucesso. Eu falo que, nossa, ainda mais agora que eu sou mãe, mais do que minha filha cresça bem, gente, eu quero que a minha filha sobreviva, que ela não caia, que ela não quebre uma perna, que não aconteça nenhum desastre, que ela não engasgue, que chegue mais um dia e fale assim,
Obrigado, Senhor. Mais um dia que Heloísa passou sã e salva. Principalmente as mães de primeira viagem como eu, né? Que quando vê aquele nenenzinho pequeno, vai dar água a primeira vez e se engasgar. Nossa, ai tá com frio, ai tá com febre. Ai meu Deus, tô esquentando demais, tá passando muito frio. A gente fica sem saber o que fazer. Mas o que a gente quer sempre é o bem da criança. E a sobrevivência, claro, né? E aí, eu penso também que eu acho que a maioria de nós aqui somos do tempo da palmada, né? Que hoje não pode, teoricamente, não pode bater. Mas assim, quem de vocês, assim, já levou uma meia palmada da mãe ou do pai? Ninguém? Então, aí eu te faço uma pergunta. Se a gente vê que a nossa mãe nos ama, que o nosso pai nos ama, a gente lê um livro espírita e fala assim, nossa, o amor mais grandioso que tem na terra é o de mãe e filho. Se nossa mãe ama tanta gente assim, por que ela nos bateu? Porque a gente mereceu. Ah, porque mereceu, né? Então quer dizer que aqui eu tenho um tanto de crianças arteiras, né? Que ó, não obedeceu, fez arte, não ouviu o conselho, palmada que voa, né? Isso aí. Claro, cipó a gente entorta quando é verde. Mas o que eu quero que a gente reflita? Que por mais que as intenções dos nossos pais fossem as melhores possíveis, ainda foi preciso que fôssemos corrigidos. Uns pela palmada, outros com um castigo, mas todo mundo na infância, para ser os adultos que nós somos hoje, teve represálias, teve imposição de limites, teve aprendizado doloroso. E aí, a gente vê que isso aconteceu por quê? Os pais, né? Por que a gente apanhou? Às vezes a gente desobedece porque a gente quer ver se realmente aquilo vai dar errado. Tipo, não sobe aí que você vai cair. Aí você sobe só para ver se vai cair mesmo, aí cai. Aí a mãe fala assim, não te falei? Aí toma para você aprender a escutar a mãe. Acontece. Ou a gente fala assim, minha mãe falou que se eu subir ali eu vou cair. Vou cair é nada. Vou subir, o que acontece? Cai e se rala todinho. Ou então, pela própria questão do desenvolvimento, que a gente tem esses pequenos acidentes, chamamos assim. E aí, eu trago para outra reflexão. Quantos pais não querem ter filhos médicos? Será que todo pai que quis ter filho médico teve filho médico? Será que aquele pai, mesmo que tem muito dinheiro, podendo pagar universidade de medicina lá em Harvard, nem sei se Harvard tem medicina, tem, Armando? Deve ter, né? Deve ter, né? Lá em Harvard, universidade, né? Estrangeira, uma das melhores do mundo. O pai pode ter todo o dinheiro do mundo, passagem, casa lá no estrangeiro, lá nos States, vizinha de Harvard, para o filho ser médico. Será que isso é suficiente para o filho ser médico? O pai tem a boa intenção, deu educação, tem um recurso financeiro. E por que mesmo assim o filho nem sempre é médico? Por que vocês acham? Porque ele não quer? Que ele aspira outras coisas. Então, não. Então, gente, porque não basta nós termos o desejo, não basta nós termos a vontade, não basta nós termos os anseios. Isso não é suficiente. Eu não posso assim, a partir de hoje eu decidi que eu vou querer ser médica.
e eu continuar com a minha rotina. Eu continuar levando a minha vidinha do mesmo jeitinho de sempre. É óbvio que eu não vou conseguir. E do mesmo jeito que nós temos essa relação com os nossos pais, nós temos também essa relação de Deus conosco. Deus, quando criou, deu um propósito para nós. Vou criar vocês, para vocês serem pessoas cada vez melhores e para a centelha divina de vocês virar um fogaréu, vocês virarem seres de luz e ajudarem o nosso universo a ser um ambiente melhor para todos os seres, independente do seu nível de evolução. Isso que Deus fez para nós. Assim como o nosso Pai quis sempre o melhor para nós. Mas, será que a gente está cumprindo com esse propósito? Não é somente se Deus quiser. Por isso que no Vinha de Luz traz essa questão. Afirmação e ação. Então, você quer ser médico? Eu quero ser médico. O que você vai fazer por isso? Vou agir para ser médico. Vou começar a estudar, vou começar a ler livro, ver videoaula no YouTube, conhecer programas de ingresso na faculdade, tem vestibular, tem SISU, tem cotas, tem programas de segunda graduação para aproveitar alguma matéria da minha primeira faculdade. É correr atrás, arregaçar as mangas e literalmente pôr a mão na massa. Por isso que tudo na vida depende do nosso esforço. E mais do que isso, como diz a Vânia, depende do nosso querer. Às vezes, do mesmo modo que a família teve um propósito para nós e a gente não quis, nós também podemos querer não agir de acordo com os propósitos da espiritualidade maior. Podemos, não devemos, mas podemos. Porque nós temos o nosso poder de escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente vê essas tragédias de como estão acontecendo, não é porque Deus quer. São porque as pessoas que estão aqui encarnadas não estão agindo conforme o seu propósito. Não estão ouvindo a sua consciência. Não fazem oração para ter boas intuições. Não mantêm uma vibração elevada. Não procuram aprender. Não procuram ser melhor. Não é porque Deus quer isso, não. Então a gente, por mais que a gente saiba, que a gente fale muitas vezes, mesmo de maneira involuntária, se Deus quiser, vai dar certo. A gente tem que lembrar que por trás dessa frase, para que realmente dê certo, não basta somente querer. Não basta somente a afirmação. Tem que ter a ação. E mesmo assim, a gente querendo, a gente estudando, a gente agindo com dedicação, muitas vezes a gente não consegue. Porque nós não vivemos sozinhos, nós não vivemos numa bolha. Quando a gente fala que a gente é uma sociedade, o que significa? Que a escolha do outro influencia na minha. Por exemplo, eu passo mal. Nesse dia, a Val decidiu que não ia trabalhar. Falou, hoje não acordei bem, não vou trabalhar. Eu vou chegar lá no hospital, será que eu vou ter o tratamento que eu realmente preciso? Não, vai estar faltando um profissional. Aí será que Deus quer que eu fique lá no hospital sofrendo com falta de uma enfermeira? Não. A gente tem que parar de, principalmente quando as tragédias acontecem conosco, de falar assim, foi porque Deus quis assim. Deus tem um propósito para mim. Mas às vezes o que a gente está passando ali não era o nosso propósito. Mas é o quê? O livre-arbítrio do outro influenciou na minha vida. Então, além de nós termos a afirmação, termos a ação,
eu ainda acrescentaria um terceiro: jogo de cintura. Para a gente lidar com os imprevistos que nós temos nessa encarnação. Porque senão seria muito fácil. A gente vai reencarnar, bom, deixa eu ver. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito frienta, então não posso encarnar no sul. Então tem que encarnar um pouquinho mais para cima, mais perto do Equador, um clima mais quente, porque senão eu não vou aguentar. Então vamos lá. Vamos encarnar onde? Vou encarnar lá no verão, Fortaleza. Não, Poliana, você não pode ir lá não. Você também tem que aprender a conviver com as adversidades do tempo. Vamos no meio do caminho. Nem tanto frio, nem tanto calor. Vamos para o meio. Elai Mendes, olha que sucesso. Você vai parar lá em Elai Mendes. Ô, Glória, que sucesso, né? Que sucesso. Vai parar lá em Elai Mendes. Vai, então tá bom, né? Que bom. Aí imagina, eu vou chegar em Elai Mendes, vou ter uma vida muito boa, vou ter a minha família, meu pai e minha mãe, vou chegar, vou trabalhar, vou ter uma penca de filho, vou ficar rica, vou viajar o mundo. Nossa, que beleza. O que isso adiantou para eu ser melhor? Só ferrou sua mãe. Só, eu dei trabalho para ela. Então, gente, nem tudo acontece como a gente quer, mas a gente tem que saber lidar. Então, a gente tem a nossa encarnação, nós temos os obstáculos. Olha, Poliana, se sua vida for só as 1000 maravilhas, o seu propósito é você ser uma pessoa cada vez melhor. Como que você vai mostrar que você está melhorando? Se você tem tudo fácil demais, tudo na mão, dinheiro na mão. Por quê? E aí a gente para e pensa, quantos e quantos artistas que a gente vê aí, gente, em crise de depressão, de ansiedade, né? Tem hora igual eu comentei com a Vânia, falei, nossa, Vânia, hoje minha filha acordou, despertou 4 horas da manhã, bombando. Aí se eu fosse famosa seria ótimo, né? Acordou, chama babá, babá, vem, toma, vai brincar com a Eloizinha que eu preciso dormir. Agora não, vai mamar? Não, agora não pode porque agora eu estou no meu sono de beleza. Esses quilinhos a mais, vou fazer lipo. Vamos brincar com a Eloísa? Não, agora eu preciso fazer drenagem para tirar isso daqui, para ficar tudo. E aí? Vou estar linda, vou estar com dinheiro, mas e o meu vínculo de amor com aquela criança? E os meus momentos? E a capacidade de lidar com o problema? O que eu aprendi com isso? Nada. E a gente vê que muitos famosos, a gente fala famoso que é mais perto da nossa realidade, né? Porque infelizmente eu não tenho amigos ricos a esse ponto. Mas, né? Mas se vocês ficarem ricos, gente, por favor, tá? Me incluem, não me tirem da listinha de vocês. Que a gente vê que acontece quando surge um pequeno problema que o dinheiro não é capaz de resolver, eles entram em parafuso, não sabem o que fazer, nunca teve dificuldade, tudo foi muito fácil. A gente sabe que infelizmente o dinheiro compra quase tudo e aí entra em depressão por uma coisa que às vezes é até boba, por um problema que para nós que estamos aqui sofrendo no dia a dia os perrengues da vida, a gente tiraria de letra. E a gente ainda até dá uma caçoada, né? Nossa, mas entrou de depressão por causa disso, credo. Credo não, gente. Cada um tem a sua vivência. Cada um tem o seu limite. E eu falo isso, eu vejo as minhas amigas que, diferente de mim, decidiram ter mais filhos. Que não é o meu caso, minha mãe vai ter só a Heloísa. Né? Então, na segunda gravidez, eles tiram muita coisa assim de letra, coisa que a gente passou perrengue mesmo no primeiro, porque já aprendeu. Então, é claro que um perrengue que eu passar com a Heloísa vai ser diferente de um perrengue que a Lívia, por exemplo, que já está no segundo filho, vai passar com o filho dela. Porque ela já vai ter o quê? Experiência. E o que a gente leva da nossa encarnação? Experiência. Há alguns palestrantes que dizem que a gente só leva o aprendizado. Mas eu abro um parênteses. By Poliana Lopes. Experiência. Porque com experiência, a gente já prevê algumas coisas que tem mais chance de dar certo. E é por isso que a gente tem esse tanto de encarnação.
Porque às vezes a nossa experiência numa encarnação não foi boa. Mas ela foi o quê? Necessária. Então, o que nós precisamos lembrar? Sempre. Vamos ter força de vontade? Vamos. Vamos ter pensamento positivo? Sempre. Mas nós vamos agir de acordo. Se a gente quer que o nosso mundo seja um lugar melhor, não vamos pensar assim, se Deus quiser, o mundo vai melhorar. Não é se Deus quiser. Deus quis que o mundo fosse melhor, há muito tempo. Deus não queria esse perrengue aqui, não. Mas se a gente quer que as coisas melhorem, é porque nós precisamos fazer coisas melhores. Não basta nós ficarmos somente lendo, estudando, orando, rezando. Se fosse assim, gente, aquelas beatas que passam o dia inteiro rezando, reza terço, reza rosário, reza novena, trido, sei lá mais o que, tudo quanto sabe os santos de todo dia, passa a vida inteira rezando. Será que a existência dessa pessoa contribuiu significativamente para a melhora do planeta? Claro que quem muito ajuda, quem não atrapalha, né? Tem aquele ditado. Mas a gente pode ser melhor. A gente não está aqui simplesmente para não atrapalhar a evolução do planeta. Nós temos que fazer a evolução do planeta. A gente tem que parar de chegar e falar assim, não, esse mundo está entrando no modo de restauração. Nosso planeta está em transformação, está chegando a um planeta de restauração, as coisas vão ficar melhores. Mas e nós? Estamos fazendo as coisas ficar melhores? Ou nós só estamos lendo, estudando, aguardando na plateia? Infelizmente, para isso, gente, não adianta ter camarote, não. E eu ainda digo um ditado que meu pai fala, minha avó falava, antigo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Nós espíritas estudamos muito. A gente sabe o quanto a consequência dos nossos atos atrapalham a nossa evolução, a evolução de quem está ao nosso lado. E será que mesmo assim a gente ainda está deixando tudo nas mãos de Deus? Será que não é hora da gente parar de fazer uma pausa, de estudar um pouquinho e a gente tentar aplicar aquilo que a gente já sabe? Fazer uma gotinha, fazer alguma coisa. Porque a gente vê, eu falo por questões ambientais, que esse exemplo eu peguei da minha mãe. Todo mundo fala que o planeta está com uma quantidade imensurável de produção de lixo. E o que você faz para diminuir isso? Com a minha mãe eu aprendi. Eu vou no supermercado, gente, eu evito de pegar sacola. Eu devia ser que nem minha mãe, que lembra de levar ecológica, mas eu não sou lá ainda, eu esqueço. Eu só lembro que chego no mercado. Mas chego no mercado, se eu vou comprar um pão, vai pôr na sacola? Não, eu levo na mão, eu estou no carro, eu ponho no banco. Para que a gente vai pegando aquele mundo de sacola? Então as mocinhas do Rex até sabem, eu vou lá, elas começam, esqueci que você não gosta de sacola, né? Eu falo, não, eu não gosto. Claro, a gente tem coisa que a gente precisa, a gente reutiliza, né, para o nosso lixeirinho da cozinha, nosso lixo do banheiro, a gente vai pelos 3 R's, mas é uma coisa, gente, bem simples, mas que contribui. Porque eu conheço pessoas, que minha mãe também conhece, que vai no supermercado e fala assim, tem como você me arrumar umas 20 sacolas? E chega com aquele tufo de sacola. Nossa, parecia que aqui não tinha sacola, então eu pedi sacola no mercado. Aí você para, pensa, segura para não rir, né? Mas a gente releva, fala assim, olha, por que você está achando ruim? Não tinha sacola aqui. Fala, não, tinha sim. E quando a gente junta muita sacola, gente, o que a gente faz na nossa casa? A gente, tem sacola demais? A gente junta tudo e põe no lixo seco. O catador vai pegar e vai levar para reciclagem. Então, é pequeno, mas a nossa parte eu estou fazendo.
Então, ó, em Laimê nós somos o quê? 28 mil habitantes. Vamos chutar aí que nós temos em torno de 5 mil casas. Muito pouco, né? 5 mil casas. Umas 10 mil casas. Vamos por umas 10 mil casas. Imagina, nessas 10 mil casas, se em 1000 casas tem uma pessoa como essa que passa no mercado e pede 20 sacolinhas de plástico para deixar em casa. Olha que conta simples. Eloy Mendes já deu 20 mil sacolas. Que muitas vezes fica lá, fica enrolado, não aproveita, joga no lixo, descarta no lixo de qualquer jeito, vai para o aterro, atrapalha a compostagem, que precisa ser mais orgânico do que sintético, que nem, na verdade nem podia ter o sintético, né? Para ter a compostagem. Olha só. Então, gente, a gente tem que abraçar as responsabilidades para nós, da nossa encarnação e do nosso planeta. Porque o planeta só vai chegar à regeneração se nós fizermos a nossa parte. Então, vamos deixar para Deus aquilo que compete a Ele. Olha só o tanto de coisa que Ele já fez, já nos criou, nos deu centelha divina, fez a espiritualidade para nos orientar, para tudo dar certo. E cabe nós, vamos fazer o quê? Vamos pegar essa centelha divina nossa e fazer brilhar. Vamos fazer a diferença. Não é somente ser, nós precisamos focar no agir. E precisamos lembrar sempre que dentro de todos nós mora a capacidade e que nós somos capazes de fazer muito mais do que imaginamos. Precisamos de dedicação, de foco e principalmente ação. Porque esse capítulo vem puxar a nossa orelha. Porque nós espíritas estudamos muito. E muitas vezes a gente deixa os estudos ocuparem até o espaço que a gente deveria ter de ação. Eu não faço, mas eu estudo. Eu não ajudo ninguém, mas esse ano eu já li toda a codificação do Allan Kardec de novo. Li pela 3ª vez, tirei dúvida. Que beleza. Mas será que nós precisamos somente disso? Será que o nosso propósito aqui, enquanto espíritos encarnados, é somente esse? Então, tem a frase. Aí sim, se fizermos tudo o que está em nosso alcance, podemos falar: Deus quis, mas eu fiz. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje era essa mensagem. E eu gostaria de ler um poema, porque eu tentei fingir que eu não preparei, mas eu preparei, viu, gente? Inclusive, esse poema eu não conhecia, não sabia nem que existia esse livro do Chico Xavier, mas em um dos vídeos que eu assisti do YouTube, porque eu leio e às vezes eu vou fazer alguma coisa da escola, eu deixo lá tocando, né? Porque eu falo assim, alguma coisa entra no subconsciente, nem que seja por osmose, né? Mas entra. E eu vi um poema que foi psicografado pelo Chico Xavier, que ele está no livro Antologia da Espiritualidade. É um poema de Maria Dolores que se chama Deus Conta Contigo. Ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem, numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te ateres a pretexto disto. De segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba, campo afora, tudo que existe vibra, luta e sente, serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo de seu carro de luz no firmamento. A fonte, a deslizar singela e boa, passa fazendo bem.
De sedenta, consola, alivia e abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas, a laranjeira estende os próprios frutos e a roseira dá rosas. O lírio não se ofende e nem reclama sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faça o bem onde for, seja quem for. Em toda parte, Deus conta contigo na tarefa do amor. Bonito, né? Então, isso é que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigada.